Repare atentamente nesta imagem de uma câmera de segurança. Um trabalhador voltava para casa em sua moto quando foi surpreendido por uma dupla armada em outra motocicleta. O que os ladrões não imaginavam é que no carro logo atrás estava um policial militar. O que era para ser apenas mais um dia normal de trabalho, em questão de segundos se transformou em uma cena digna de filme. Sem tempo para pensar, o trabalhador sobe com a moto na calçada para fugir dos criminosos, abandona o veículo no chão e começa a correr. O que ninguém imaginava é que, exatamente atrás dele, passava um policial à paisana em seu carro, no momento exato da ação. A vítima, ao perceber que os bandidos estavam com uma arma de brinquedo, reagiu e partiu para cima usando o capacete. Nesse momento, surge um policial à paisana, que não pensou duas vezes, saiu imediatamente do carro armado e deu voz de prisão à dupla. Ele não disparou, apenas ordenou que se entregassem, mas os criminosos fugiram em disparada. Tanto a vítima quanto o policial correram atrás dos assaltantes e minutos depois veio a confirmação. Os dois meliantes foram presos em flagrante por tentativa de assalto à mão armada com simulacro. Mais uma vez, vemos o exemplo de um policial que, mesmo fora de serviço, não deixa de cumprir seu dever de proteger a população. Câmeras de segurança registraram momentos de tensão em um bar no Maranhão. Um criminoso armado invadiu o estabelecimento, rendeu clientes e funcionários e começou a recolher os pertences das vítimas. Entre os reféns estava o dono do bar, de camisa azul, que em estado de desespero entregou seus objetos pessoais. Irritado com a forma como o comerciante jogou o relógio no chão, o assaltante o empurrou contra o balcão e ordenou que outra vítima se deitasse. O que o criminoso não sabia é que essa vítima era, na verdade, um policial de folga. O agente fingiu estar rendido e, em fração de segundos, aproveitou o descuido do assaltante. Sacou sua arma e disparou, neutralizando a ameaça. Após a ação, o policial se levantou imediatamente e saiu em busca de um possível comparsa que estaria aguardando do lado de fora em uma motocicleta. Segundo a polícia, o criminoso baleado tinha diversas passagens por roubo à mão armada e não resistiu aos ferimentos. Mais uma vez, a rápida reação de um policial evitou que um assalto terminasse em tragédia. Atenção às imagens da câmera de segurança. Era um dia comum em uma pizzaria quando um assaltante armado e transtornado invade o local. Sem hesitar, ele entra direto na cozinha e, em um ato de intimidação, coloca a arma na cabeça do pizzaiolo. Rendido, o trabalhador é obrigado a entregar seus pertences, relógio, pulseira, celular. Mas, em um momento de coragem, o inesperado acontece. Com um rolo de massa nas mãos, o pizzaiolo atinge a cabeça do criminoso, que solta a arma imediatamente. Na sequência, o trabalhador empurra e derruba o assaltante, conseguindo tomar a arma. Porém, ao tentar usá-la, a arma falha. O que se segue é uma intensa luta corporal dentro da cozinha. A luta corporal só aumenta, outro bandido tenta entrar para ajudar, mas é impedido por outro funcionário com uma faca. Diante da reação, o criminoso foge do local. Horas depois, ele foi capturado pela polícia. Um episódio que levanta um questionamento: a que ponto chegamos quando um trabalhador precisa arriscar a própria vida para não sair no prejuízo do seu comércio? Observe as imagens de segurança de um supermercado. Era para ser uma noite comum, mas dois suspeitos entram em cena, um encapuzado para despistar as câmeras e outro sem capuz para não levantar suspeitas. O criminoso encapuzado avança direto aos caixas e anuncia o assalto de forma discreta, passando de um a um em busca de dinheiro. O ladrão age tranquilamente enquanto passa de caixa em caixa tentando pegar dinheiro, mas mal sabia ele o que o destino já havia traçado. Clientes distraídos ainda não percebem a ação. Sem conseguir muito, o ladrão tenta sair tranquilamente, mas é surpreendido por um segurança armado. De repente, o criminoso saca uma arma e atira. O vigilante, por milagre, desvia dos disparos e reage. Outro segurança se junta a ele e uma intensa troca de tiros começa. O bandido acaba baleado, enquanto o comparsa foge desesperado. Mais uma vez, a criminalidade tentou agir, mas foi parada pela força da lei. Repare nestas imagens, registradas pelas câmeras de segurança de uma pizzaria na região metropolitana de São Paulo. Era por volta das 10h02 da noite de uma sexta-feira. Funcionários trabalhavam normalmente quando, de repente, surge uma dupla de assaltantes armados
Eles anunciam o assalto de forma agressiva, entram no estabelecimento, fecham a porta, arrancam o telefone da atendente e o arremessam ao chão. Mas o que eles não sabiam é que esse seria o último crime de suas vidas. Enquanto um dos criminosos contava o dinheiro, o comparsa ameaçava clientes e funcionários com a arma em punho. A dupla, satisfeita com o roubo, se prepara para fugir. No entanto, ao virar em direção à saída, são surpreendidos por policiais da rota. Eles já acompanhavam toda a ação e aguardavam o momento exato para agir. Em questão de segundos, os policiais disparam. Os criminosos são atingidos e caem sem chance de reação. Levados ao hospital, foi constatado que nenhum deles resistiu. Ambos já tinham diversas passagens pela polícia, inclusive por roubo à mão armada. Mais uma vez, a polícia arriscando a própria vida para proteger a população. Repare nas imagens da câmera de segurança nesta tentativa de assalto a banco digna de cena de filme. 3 criminosos chegam armados e invadem o local. Os bandidos rendem o vigilante e uma cliente e partem direto para o caixa. Logo depois, uma mulher e um policial à paisana, de camisa rosa, entram sem imaginar o que iria acontecer. O policial, surpreendido na entrada, mantém a calma e é levado para trás do balcão. Mas é aí que tudo muda. Com sangue frio, ele aproveita uma brecha e reage. Em segundos, atira contra um dos assaltantes e parte para os outros, que estavam na parte externa do banco. Uma intensa troca de tiros começa. Os criminosos tentam contra a vida do policial, que age com frieza e cautela. O policial acerta um dos bandidos, que tropeça, mas ainda assim não desiste. Mesmo mancando, consegue se levantar e correr. O policial, junto ao vigilante, parte atrás do assaltante, que fugiu carregando um saco de dinheiro. A polícia confirmou que todo o valor foi recuperado. Todos os bandidos foram levados e hospitalizados, em seguida presos por assalto à mão armada, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e outros crimes. Mais um policial que não pensa 2 vezes em proteger a população da criminalidade. Eram 7h50 da noite quando 2 indivíduos armados entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. O que eles não sabiam é que o dono do local também estava armado e preparado. Inicialmente, sem perceber a ação, o dono só nota o assalto quando um dos criminosos bate com a arma no vidro. Nesse momento, ele levanta as mãos, aparentando estar rendido. Enquanto o bandido de camiseta verde começa a roubar a loja de celulares, o outro, vestido com roupas escuras, assalta outro comerciante no fundo do vídeo. O dono da loja de celulares, aparentemente rendido e com muito medo, mantém a calma e entrega tudo o que o criminoso exige. Em questão de segundos, quando os assaltantes dão brecha, o comerciante toma uma atitude digna de cinema. Reage contra os criminosos armados com uma rapidez impressionante. Especialistas afirmam que, para executar movimentos tão precisos e velozes, seriam necessários anos de treinamento em tiro. Mais uma vez, vemos o cidadão de bem tendo que proteger seu patrimônio com suas próprias mãos para não sair no prejuízo. Imagens de câmeras de segurança registraram cenas de grande tensão. Uma família se preparava para viajar, colocando malas em um carro branco quando foi surpreendida por um veículo preto. Dentro dele estavam 3 criminosos armados que rapidamente cercaram o carro e renderam as vítimas. Assustados, os familiares correram em busca de abrigo, mas o motorista permaneceu. Era um policial. Com sangue frio, ele esperou o momento certo. Quando os assaltantes se distraíram, saiu do carro, sacou a arma e reagiu. Um dos criminosos tentou disparar, mas foi atingido e caiu ao chão. Os comparsas fugiram no carro preto, abandonando o ferido que não resistiu. SAMU e polícia foram acionados de imediato. Segundo testemunhas, a ação corajosa do policial salvou a vida da família e evitou uma tragédia maior. As câmeras de segurança de uma loja de roupas registraram o momento em que 2 criminosos tentaram assaltar o estabelecimento. Um dos bandidos já estava dentro da loja, fingindo ser cliente. Segundos depois, o comparsa armado entra e anuncia o assalto. Enquanto um escolhe roupas, o outro observa atentamente a movimentação. Em meio à tensão, o criminoso ainda anda até a porta, observa para ver se não há polícia no local, retorna. Pede para o lojista entregar todos os seus pertences e depois segue para o fundo da loja. Mas é nesse instante que tudo muda. Com os assaltantes se distraem, o lojista toma uma atitude corajosa e surpreendente. Ele corre, salta e consegue puxar a porta de aço.
trancando os dois criminosos dentro da própria loja. Desesperados, os bandidos tentam de tudo: forçar a porta, arrombar, até mesmo escapar pelo teto. Os criminosos chegam a escalar um sobre o outro para tentar quebrar a porta, mas não conseguem. Desesperados, permanecem presos dentro da loja. Não conseguem forçar a saída, pois o comerciante já havia fechado a porta de aço. O tempo está se esgotando e os criminosos ficam encurralados em sua própria armadilha. Ao ouvirem a voz do policial lá fora, o desespero só aumenta. Os criminosos tentam mais uma vez bater na porta e ameaçar o lojista para abrir, em meio a brigas internas entre eles pela falta de organização. Em menos de 1 minuto, um policial que estava a caminho do trabalho chega ao local, arma em punho. Cercados e sem saída, os assaltantes jogam a arma no chão e se entregam. Mais uma vez, um comerciante se vê obrigado a reagir diante da criminalidade, mas desta vez com um desfecho inacreditável: os bandidos presos em flagrante graças à coragem e à agilidade do lojista. As câmeras de segurança registraram cada segundo. Era para ser apenas mais um dia comum em uma agência dos Correios no interior de São Paulo. Funcionários e clientes seguiam sua rotina sem imaginar o que estava prestes a acontecer. De repente, a tranquilidade foi quebrada. Um trio de criminosos entra em cena. Um deles, armado, não hesita em anunciar o assalto. O clima muda instantaneamente, medo, tensão e desespero tomam conta do local. Em poucos instantes, a rotina pacata da cidade se transforma em um verdadeiro cenário de terror. Mas o que os bandidos não podiam imaginar era que entre os clientes estava um homem de regata branca. Ele não era um cliente comum, tratava-se de um policial à paisana e ele também estava armado e pronto para defender a população dos criminosos. Ao ouvir a ameaça do criminoso, o policial à paisana reagiu imediatamente. Ele sacou sua arma e abriu fogo contra o assaltante armado, que caiu no chão sem ter chance de ferir mais ninguém. O bandido não resistiu e teve o seu destino selado ali mesmo. Após analisar as imagens, a polícia iniciou as buscas pelos outros 2 comparsas que chegaram junto ao assaltante. Assim que perceberam a movimentação suspeita do policial, eles fugiram, abandonando o parceiro armado à própria sorte. E você, o que achou da atitude do policial? Deixe sua opinião nos comentários.